A graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês essa manhã. Obrigado a todos que vieram nos visitar. Eu como já venho várias vezes, já me considero aqui de casa. Só estou esperando aí ganhar um certificado de joseense, né? Mas é muito bom estar com você nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a gente. Deus abençoe as nossas crianças, nossos professores, que eles tenham um ótimo tempo de aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos numa jornada de estudos contínuos sobre Jesus. Jesus, sua vida e obra, sua morte e sua ressurreição. E aqui na igreja a gente pode chegar aqui, obrigado. E a gente já está chegando quase no fim desse tema, e vamos começar um tema novo. Nós tivemos em oração, reunião e conversa com o presbitério, e em breve estaremos anunciando uma nova série de temas que serão abordados aqui. E oro, e convido você também a orar, para que sejam temas também edificantes, que nos ajudem a melhor viver a vida cristã e a conhecermos o nosso Senhor e Salvador. Gostaria de começar nessa manhã compartilhando com vocês uma história que aconteceu há muitos séculos. A história diz que um imperador japonês comissionou um artista para que ele pintasse um quadro de um pássaro. Ele determinou que aquele pássaro deveria ser o mais lindo que ele já tivesse visto em toda a sua vida. O artista, então, depois de alguns dias, não entregou nada. Depois de meses, nada. Anos, nada. O imperador, então, exasperado, tomado de ira, foi até a casa do artista. Escuta, depois de todo aquele tempo, desde aquele dia que eu te comissionei, e nada, mas o artista não ofereceu nenhuma desculpa. Ele apanhou uma tela em branco, colocou sobre o cavalete, pegou seus pincéis e em menos de 1 hora ele pintou um pássaro, que só poderia ser definido por uma palavra: maravilhoso. O imperador não entendeu. Ele disse: mas como é que pode uma coisa dessa? Eu esperei dias, eu esperei semana, eu esperei meses, eu esperei anos, eu venho até a sua casa e agora em menos de 1 hora você pintou esse pássaro. Então o artista, apanhando vários rascunhos e rolos e desenhos de penas, asas, patas, cabeças, bicos de pássaros dos mais variados, ele disse: para eu poder pintar um pássaro em menos de 1 hora, alguém teve que me preparar um pássaro. E para eu poder pintar um pássaro em menos de 1 hora, eu tive que me preparar por dias, meses e anos. Preparo. A vida de Jesus foi uma vida de preparação. Jesus foi preparado para chegar no ápice do seu ministério, que nem foram os seus ensinos, os seus sermões. O ápice do ministério de Jesus foi morrer na cruz do Calvário, quando disse: agora está consumado, e ressuscitar ao 3º dia. Mas foi uma vida de preparo. Na história que nós vamos compartilhar nessa manhã, nós vamos ver exatamente essa dinâmica da vida de preparo de Jesus e como Jesus nos prepara todas as coisas para a vida. Abra, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Marcos 14, nós vamos ler a partir do versículo 12. Lucas também tem essa história no capítulo 22 e Mateus também tem essa mesma história no capítulo 26. São chamados evangelhos sinóticos. Se você encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe os seus discípulos:
onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Os discípulos de Jesus começam nessa história a se comportarem como se eu sou o anfitrião e Jesus é o convidado. Eu tenho que resolver as coisas, e Jesus vem, se assenta à mesa e desfruta do que eu vou preparar. Talvez eu vou preparar tudo para Jesus vir e me fazer uma visita na minha casa, do meu jeito, da minha maneira. Então eu vou estender um convite a Jesus, porque eu sou o anfitrião e Ele é o convidado na minha vida. Mas basta uma leitura casual do texto e nós vemos que a própria instrução que Jesus passa a oferecer aos seus discípulos muda completamente os papéis. Os papéis se invertem. E nós percebemos que Jesus é o anfitrião e todos os seus discípulos, sem exceção, são os convidados. Sabe, na vida nós temos essa impressão e nós nos comportamos desse jeito também. Nós achamos que nós é que estamos convidando Jesus e Deus para entrar na nossa vida e para resolver algumas coisas ou fazer algumas coisas, quando na verdade Deus é o anfitrião, nós somos os convidados. Quando Deus formou você, Ele te convidou à vida. Quando você entrou por essa porta nessa manhã, Deus te faz um convite à vida. Deus é o anfitrião, nós somos os convidados. E a história começa a se desenrolar da seguinte maneira. Os discípulos então perguntam: onde é que prepare a ceia? Mais ou menos assim: você é nosso convidado e nós vamos preparar tudo. E Jesus diz: vocês vão até a cidade. Bastante atenção agora nas instruções de Jesus. Vocês vão até a cidade. E quando vocês chegarem na cidade, vocês vão encontrar um homem. Aliás, um homem vai encontrar vocês. Porque o texto diz assim: um homem sairá ao encontro de vocês. E olha, acredite você ou não, Jesus não mandou um WhatsApp para aquele homem. Ele não mandou um SMS, uma mensagem via Facebook, nada disso. Mas Jesus, na sua providência, no seu conhecimento, no seu planejamento das coisas, disse: um homem sairá ao encontro de vocês. Não é qualquer homem. Como é que vamos identificar esse homem? Vocês vão identificar esse homem porque ele estará fazendo uma coisa inusitada, uma coisa que normalmente um homem não faria. Jesus disse que ele estaria carregando um cântaro com água. Nós sabemos do livro de Gênesis, no capítulo 24, e do próprio Evangelho de João, capítulo 4, que a atividade de carregar água era uma atividade das mulheres. Não que os homens não carregassem água. Você lembra a primeira? É quando o servo de Abraão vai atrás de uma esposa para o filho. Ele fala: aquela mulher que trouxer o cântaro d'água e der para beber com os cabelos, que seja essa. Então é uma atividade feminina. E em João 4 é a história da mulher no poço, em que Jesus fala: olha, dá de beber, mulher. O homem, quando carregava água, não levava em cântaros, ele levava em recipientes de couro, normalmente uma quantidade maior. E nós sabemos que a mulher aguenta muito mais o tranco do que o homem. Basta uma gripe em casa para a gente ter a maior clareza disso. Então o homem, quando ia transportar, ele levava alguma montaria, ele levava um jumento, um cavalo, alguma coisa para transportar. E Jesus disse: mas esse homem estará carregando um cântaro. Seria como a gente dizer hoje assim: olha, num dia de chuva, está chovendo, gente, olha lá fora, está todo mundo usando aqueles guarda-chuvas tradicionais. O homem que estiver com uma sombrinha, vai perceber a diferença rapidamente. Você segue esse homem, mas não fala nada com ele não, que Jesus disse. Não fala, apenas siga esse homem. Deve ser uma coisa interessante você estar convivendo com Jesus ali. Eu penso que no contexto da história, nós sabemos que a cabeça de Jesus estava prêmio.
Os religiosos da época queriam tirar a vida de Jesus. E Jesus passa então a organizar, de uma certa maneira, uma série de codificações para os últimos dias, e por que não dizer, as últimas horas do seu ministério terreno. Então os discípulos não tinham que conversar com ninguém na rua, a fim de que pudessem estar num lugar seguro e intimista com o seu mestre. Não conversa nada, apenas segue o homem com a sombrinha, ou melhor, com o cântaro. Eles seguiram. Quando ele entrar numa casa, aí vocês falem com o dono da casa. E a senha é a seguinte: o mestre pergunta: onde está o meu aposento, onde eu vou fazer a ceia, a Páscoa com os meus discípulos? E olha o que Jesus diz: e ele vai mostrar para vocês uma sala ampla, chamada de cenáculo, que aparece novamente no livro de Atos. Uma sala ampla, mobiliada, pronta para a ceia. Eu pergunto, quem está preparando o quê? Jesus tinha tudo devidamente organizado. É mais ou menos assim: no grande cenário das coisas, a maior parte e a parte mais complicada das coisas, ele já tinha cuidado de tudo. E os discípulos cuidariam, claro, tinham uma atribuição, mas menor, muito pequena, porque o grande trabalho, Jesus já tinha tudo organizado. O cenáculo seria como um container, esse que a gente vê, container marítimo, em cima de uma casa, e esse era um grande, porque com acesso pelo lado de fora, com uma escada. Ele servia às vezes de quarto de hóspede, ou servia para atividades rabínicas, onde se estudava a Torá. Esse mesmo, ao que tudo indica, é aquele que nós reencontramos no livro de Atos, que era grande o suficiente para comportar 120 pessoas que aguardavam o cumprimento da promessa de Jesus. O que me chama a atenção, eu acho lindo no texto, é a parte C do versículo 16. E achando tudo, no capítulo 14 de Marcos, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito. Achando tudo como Jesus lhes tinha dito. Isso deveria ser um encorajamento tão grande para as nossas vidas. Porque nós devemos, assim como os discípulos, termos a disposição de obedecer a Jesus. Mesmo quando parece não fazer sentido, obedecer a Jesus, submeter-se à palavra de Jesus. Porque no final do dia, nós encontraremos tudo exatamente como ele disse que encontraríamos. Mas o que os discípulos tinham que lidar aqui no preparo da Páscoa? É inevitável a gente pensar nisso. Os adolescentes talvez vão se entediar um pouco, porque tiveram ontem lá na igreja de Mogi uma dramatização da Páscoa, né? Então aí vocês não fiquem me lembrando de tudo, porque eu vou dar uma versão resumida aqui, mas eu sei que vocês já sabem da história. Bom, o que estava envolvido aqui em preparar a Páscoa? Estão envolvidas algumas coisas, eu vou dar um resumo breve aqui para os irmãos, que tem um grau de importância muito grande para a gente entender essa passagem. Primeiro, tinha que ter um cordeiro. Nesse contexto histórico, nesse momento da história, tinha que ter um cordeiro. Como funcionava? Você levava o cordeiro, então, até o templo. Lembre-se, segundo Flávio José, talvez 3 milhões de pessoas estavam ali por ocasião da Páscoa. Era muito cordeiro para ser imolado. Muito. Você entrava numa fila longa com o seu cordeiro, e os sacerdotes vinham ao seu encontro e imolavam o cordeiro. Ali mesmo. E sangue para todo lado. Um outro vinha com uma bacia de prata ou de ouro e recolhia o sangue. E depois, então, eles abriam o animal, tiravam as vísceras, a gordura, que seria queimado no altar, e a carcaça você levava de volta para comer com seus amigos e com seus vizinhos. Não havia um desperdício daquilo. A pele do animal, ela servia como uma contribuição para alguma família que tivesse recebido um peregrino. Eles não cobravam nada,
mas receber uma pele nova era um bom presente. Então tudo era aproveitado ali. Os discípulos tinham que ter esse cordeiro. Por quê? Aí nossa primeira ideia é porque na Páscoa, na saída do Egito, Deus ordenou que os judeus sacrificassem um cordeiro, passassem o sangue nos umbrais das portas, no batente da porta, porque quando passasse aquilo que eu considero a pior de todas as pragas do Egito, a morte dos primogênitos, quando o anjo da morte por lá passasse, ele saltaria ou passaria de largo pela casa dos judeus. Daí o nome Peshá, ou passagem. Eles passariam da morte para a vida, e o cordeiro simbolizava isso. Mas a prática de sacrificar o cordeiro, nós sabemos, antecede a Páscoa judaica. Você se lembra da história de Abraão? Quando Abraão tem o seu filho Isaac, Deus diz a ele: leva o teu filho para o monte e você sacrifica o teu filho, porque aí eu vou saber que você me teme. Lembram disso de momento? Amém. E ele vai, o menino faz aquela pergunta clássica: eu estou vendo aqui a madeira, eu estou vendo aqui o cutelo, e cadê o sacrifício, pai? Deus proverá, preparará para si o sacrifício. E aí o cordeiro aparece preso pelos chifres num arbusto. E aquilo que seria um dia dramático de sacrifício do próprio filho se transformou em festa regada a churrasco. Como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Deus preparou tudo. Abre parêntese. Por que desse pedido que Deus fez a Abraão? Pelo seguinte: os adoradores da região, os cananeus, eles eram pessoas que adoravam, por exemplo, uma das divindades Moloque, e sacrificavam seus filhos a Moloque. E com essa história dramática em que Deus proveria para si o sacrifício, Deus deixou claro para a nação de Israel que ele não aceitaria sacrifícios humanos. Então Deus mudou completamente a percepção e a leitura da religiosidade daqueles dias. Bom, mas mais tarde, então, na Páscoa judaica, aquela que a gente conhece do Êxodo, há uma reinterpretação do sacrifício dos cordeiros. Agora é a passagem. Mas o que a gente vê nisso tudo é Deus preparando, providenciando, assistindo. Nós chamamos isso de divina assistência. Deus depois, mais tarde, levanta Moisés para guiar o povo para fora do Egito. E Deus faz o quê? Moisés guia, mas quem abre o mar vermelho? Deus. Mais tarde ele comissiona Josué para entrar e conquistar a cidade, inclusive a poderosa cidade de Jericó. Mas quem derruba as muralhas? Deus. Divina assistência. Jesus no Novo Testamento apanha a mesma ceia e dá uma nova interpretação para a ceia. Assim como os judeus no Êxodo deram uma nova interpretação, agora Jesus dá uma nova interpretação. E ele diz que ele é o Cordeiro de Deus. Isso está implícito no texto, isso que Paulo nos diz mais tarde. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. É por isso que agora, queridos, quando nós celebramos a ceia, quem que prepara a ceia aqui em São José? Quem que prepara os elementos da ceia? Tem um rodízio? Então, olha só que interessante, né? Então, se a gente tivesse ainda no período anterior a Jesus, ela ia preparar o pão, outra ia preparar o vinho, e sei lá, a Mônica ia trazer o cordeiro aí com o matozinho, ia ser, a gente não ia reclamar de todo o culto terminar com um churrasco. Mas vocês já imaginaram o grau de complexidade? Não precisamos mais disso, por isso a gente só tem o pão e o sumo da uva. Porque Jesus
na providência divina, na assistência divina, é o nosso Cordeiro Pascual. O texto continua na prática dos judeus. Além de ter um cordeiro, eles tinham que ter os pães asmos, pão sem fermento. Duas razões por que o pão tinha que ser sem fermento. Porque no Êxodo, a fuga deveria ser rápida. Quando Deus ia realizar o grande livramento, não dava tempo de ficar colocando pão e deixar a massa descansar, inflar, crescer, para então fazer um pão. Quando Deus age soberanamente, extraordinariamente, e o povo de Deus deve sempre estar pronto para aquilo que Deus fará. Não dá para a gente ficar esperando para sempre alguma coisa. Você tem que dizer: Deus, eu estou aqui e agora, pode fazer como o Senhor quiser fazer. Usa a minha vida, Senhor. Tem gente que nunca faz nada porque sempre dá uma desculpa para não estar pronto para fazer. Segundo, porque o fermento, na concepção judaica, ele produz decomposição da matéria. Isso é putrefação, na percepção deles. Então, criava uma certa contaminação. Passou a ser símbolo, normalmente, mas não sempre, normalmente de pecado, de injustiça. Eles tinham que comer aquele pão que mais parece com uma bolacha água e sal. Confere? Confere, o pessoal que teve lá na ceia, certo? Parece mais uma bolachinha água e sal. Para lembrar que quando Deus libertava o seu povo, Deus não libertava o seu povo para eles serem livres para pecar, mas para serem livres do pecado. O povo de Deus deve ser conhecido por ser um povo justo, íntegro, bom, correto. Mas tinha mais. Aliás, eles tinham uma oração, não vou mexer nela agora, que eles tinham que procurar, isso é um ato cerimonial posterior, eles tinham que fazer um ato cerimonial como quem procura o fermento dentro da casa e dizer: sob as minhas vistas não há mais nenhum fermento aqui, não há mais injustiça aqui. Mas além disso, eles tinham que ter uma tigela com água e sal, que o meu filho Leonardo, que teve lá na Páscoa, disse que foi o favorito dele. Confere? Não confere, tá certo. Não confere, ele não gostou da tigela de água e sal. Mas por que a tigela de água e sal? As duas estão associadas, a tigela de água e sal e uma coletânea de verduras amargas, ervas amargas. Porque eles tinham que tomar aquilo, ou colocar a verdura no salmoura e comer, para lembrar das suas lágrimas, de quando eram escravos. Comer aquela planta amarga e lembrar quão amargurante era a vida de escravo. Que amargura era aquilo. Para quê? Para não incorrer no risco de repetir o que fizeram no deserto. Vocês lembram? Depois de um tempo peregrinando no deserto, Egito, que saudade do Egito. Aquela cebola, aquele alho do Egito, o Egito que era bom. E o chicote no lombo, e as varadas nas costas, e a exploração pessoal, e a humilhação, e o tratamento subhumano. Então toma essa água aí, toma essa água com sal, e lembre das suas lágrimas. Coma essa verdura. Mamãe, eu não gosto de verdura amarga. Vai comer, menino, porque você precisa lembrar o que nós passamos quando nós éramos escravos. E ainda, a tigela com água e sal poderia representar a abertura do mar vermelho. Eu acho que nós, cristãos, deveríamos também ter uma tigela de água e sal em casa de vez em quando. Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho a impressão que o cristão começa a sentir saudade da sua velha vida. Você dá corda para ele falar de quando ele não era cristão, e logo um brilho nos olhos aparece, ele começa a contar as suas aventuras, as suas desventuras e tal, e conta com ânimo. Alguns são testemunho: irmão, eu fiz, eu aconteci porque eu era, e está cheio de energia, contando como é que era aquela vida de vagabundagem no Egito, animado, e aí eu me converti. Jesus é bom. Se você quiser se converter também, lembre das suas lágrimas. Lembre-se da desgraça, da miséria que era viver longe de Cristo, longe de Deus. Lembre da amargura. Ajude os seus filhos a entenderem quão desgraçada era a vida sem Cristo. Algumas vezes a maneira como nós falamos da velha vida instiga nos filhos uma curiosidade pelo lado dark da vida.
por aquela época em que nós não conhecíamos a Cristo. Não, é amargo, é desgraçado, é sujo, é feio, é triste, é angustiante. Toma a tigela de água e sal, come a erva amarga. E aí finalmente eles tinham, dizem que você nunca deve acreditar quando o pregador diz finalmente. Ele fala finalmente, mas ele tem finalmente 2, finalmente 3. Eles tinham então um bolo, uma espécie de bolo feito de maçã com nozes e preferencialmente canela em pau. Então as irmãs quiserem anotar a receita, eu vou dar agora. É uma massa feita com maçã, nozes, canela em pau. A criançada normalmente gostava dessa. Vocês estiveram lá? Confere? Confere. Muito bem. E aí, olha que delícia isso daqui. O que é isso? Isso aqui é para lembrar que houve uma época que nós amassávamos o barro e nós fazíamos tijolos. Nós éramos subservientes. Aí até aquele doce tinha um sentido mnemônico totalmente diferente do que se podia imaginar. 4 cálices ou 5, aí depende da tradição rabínica, mas eu vou falar de 4, baseado em Êxodo. Abre por favor Êxodo, capítulo 6. Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 6. Então nós, na nossa ceia cristã, que é uma reinterpretação que Jesus nos deu, assim como o Êxodo era uma reinterpretação dos sacrifícios de cordeiros, nós temos um cálice, né, que simboliza o sangue de Jesus, a nova aliança, mas eles tinham pelo menos 4, baseado aqui nas promessas de Deus. E no transcorrer da ceia, eles iam então celebrando essas promessas de Deus. Vamos ver a partir do versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Esse é o primeiro cálice. Eu vou tirar o trabalho pesado de sobre os ombros de vocês. E sabe que se a gente estudar as pragas e a postura do faraó, nós podemos entender que implicitamente ele foi aliviando as cargas, os trabalhos pesados. Aliás, ele chegou a fazer um acordo, falou: olha, faz o seguinte, eu vou deixar a turma numa situação mais leve, mais light, pode levá-los até o deserto, para eles sacrificarem a Deus, lembram disso? Mas não vai muito longe, né? Afinal de contas, eles precisam voltar, porque eles continuam sendo meus escravos. Aliviar a carga é uma promessa importante. Deus disse: eu vou aliviar a carga de vocês. Deus, por meio da sua divina assistência, Ele disse: eu vou aliviar a carga de vocês, eu vou fazer isso. Mas eles precisam de algo a mais, e aí vem o segundo cálice. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Agora é o segundo. Eu não só vou aliviar a carga de escravo, mas eu vou tirar de sobre vocês a pecha, a marca, o estigma de ser escravo. Vocês não serão mais escravos, nem nominalmente escravos. E terceiro, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Terceiro, eu vos resgatarei com o braço estendido. Porque a história, queridos, nos mostra que não basta você tirar alguém da posição de escravo, do trabalho pesado e do título de escravo. A história nos mostra que muitos escravos que foram alforriados voltavam correndo depois aos seus donos, aos seus mestres, e implorando para voltarem a ser escravos. Porque o dano de ser escravo, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, algumas vezes é irreparável. Mas Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês com o braço estendido, com mão forte, quer dizer, vocês não mais serão nem mesmo na natureza de vocês escravos. Vocês serão totalmente livres. E esse é um paralelo maravilhoso daquilo que encontramos no Novo Testamento, em que Deus nos livra das nossas velhas obras,
em que Deus nos livra do título de servos segundo a potestade do ar, aqueles que obedeciam às forças das trevas, que eram escravos. Você era escravo, eu era escravo, escravo da carne, a nossa natureza pecaminosa, escravo do mundo, um sistema anti-Deus, escravos de Satanás. E Deus nos livra de tudo isso soberanamente, por meio da sua divina assistência. Mas note, quarto cálice, a última promessa aqui. Versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. Eu vou livrar vocês das cargas, eu vou livrar vocês da pecha, do estigma de serem escravos, eu vou livrar vocês de todos os danos do que foi ser escravo. Mas não para vocês viverem uma anarquia de liberdade. Não para vocês viverem como se não tivessem dono algum. Vocês terão um novo dono. Vocês serão o meu povo. E eu serei o vosso Deus. Ao longo da história do povo judeu, nós vemos a divina assistência. Deus preparando todas as coisas para que eles pudessem ser povo de Deus. Eles encontraram tudo exatamente como Deus disse que eles encontrariam. Assim como os discípulos de Jesus encontraram tudo como Jesus disse que eles encontrariam. E meus queridos irmãos e irmãs, nessa manhã eu quero lhes dizer, a nós nos cabe a obediência a Deus. E nós encontraremos tudo como Deus disse que nós encontraríamos. Deus pede a você para ser um bom pai, um bom marido. Deus pede a você ser uma boa esposa. Deus pede a você ser um bom cristão. Deus pede a você ser um homem íntegro, honesto. Você fala, onde eu vou encontrar recursos para isso? Como eu vou conseguir fazer essa minha parte na história? Mas Deus preparou tudo. Deus te deu da sua palavra para você ter sabedoria. Deus te deu do seu Santo Espírito para você ter força. Deus te deu irmãos que compõem uma comunidade para te exortar, te encorajar, te corrigir, te estimular. Deus preparou tudo para que você possa chegar lá, para que você possa cumprir isso. Nós precisamos lembrar que não é na nossa própria força. Existe um papel que cabe a mim, que cabe a você, mas Deus preparou tudo. Você crê nisso? Deus preparou tudo. Uma das primeiras vezes que eu visitei uma igreja evangélica, eu não nasci, não tive a alegria de nascer no berço evangélico, eu me lembro que cantava uma canção que dizia assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Lembra dessa canção? E sabe o que eu pensei quando eu ouvi essa música a primeira vez? Eu vou dizer para vocês o que eu pensei. Eu pensei que era eu estava novo lá na igreja, falando para Jesus: olha, Jesus, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, fica tranquilo, todo o trabalho é meu, viu, Jesus? Você fica em paz aí, o seu trabalho, Jesus, é descansar em mim. Mas que arrogância imbecilizada minha. Eu achava que era isso. Eu sei, agora que a gente tem muito tempo já de cristão, a gente sabe que é absurdo. Claro que não é isso. Mas na prática, é isso que a gente canta. A gente acha que tudo depende da gente, da nossa força. Tudo depende do que a gente faz. Aí a gente chega num grau de estresse, de angústia, de desespero, que chega uma hora que a vontade é jogar tudo para cima. É ou não é verdade? Porque você está cantando a música como eu cantei um dia. Descanse em mim. Bom, qualquer coisa assim. Não, é ao contrário. É ao contrário. É Ele dizendo: olha, você me obedece porque você vai encontrar tudo preparado como eu estou te dizendo. E o seu trabalho é descansar em mim, nele. Eu queria concluir esse nosso momento compartilhando com vocês uma história. Dizem que numa construção, uma equipe de desenvolvimento começou a investigar uma área, e eles estavam a cortar várias
árvores. Eu li isso numa revista chamada Bits and Pieces, sei lá, pequenos pedaços, seria a tradução livre. Essa equipe de construtores, eles começaram então a fazer análise biológica do lugar e acharam numa árvore um ninho. É complicado quando um construtor encontra um negócio desse. Aí eles tiveram que dar um jeito de remover, dar os passarinhos, e assim fizeram, mas o ninho ficou. Passarinhos conseguiram tirar, o ninho ficou. Depois de um tempo subiram, olharam, não tem passarinho, pode cortar a árvore. Quando cortaram essa árvore, caiu imensa, o ninho se desfez e espalhou vários elementos que compunham ali aquele ninho, gravetinhos, pedacinhos de papel, e aqui que é interessante. Numa tirinha que estava nesse ninho, era um pedaço de um hino antigo, que dizia: Deus cuidará de ti. Que providência! Deus cuidará de ti. Outro dia um amigo me perguntou: Leandro, você tem distúrbios de ansiedade? Eu falei: eu acho que eu tenho distúrbios de realidade, porque tenho dirigido algumas organizações, ser pai, ser pastor, ter outras atividades paralelas. Mas quando eu me lembro disso, Deus, na sua divina assistência, preparou todas as coisas. E até num pequeno ninho que se desfaz, eu encontro uma frase: Deus cuidará de ti. Eu preciso encontrar nele a renovação das minhas forças. Você talvez está aqui nessa manhã, então você não está nem dormindo a noite direito, pensando nas coisas que você tem que resolver, que você tem que fazer. É claro, sim. Uma pequena parte que cabe a você. É pequena. E mesmo essa parte que cabe a você, Ele, na sua divina assistência, preparou todas as coisas. Nós vamos ouvir um trechinho desse hino e em seguida nós vamos orar.